Quinto encontro sobre Atos até o fim do ano. Nós vamos expor esse livro, que é um livro riquíssimo, e basicamente nós temos trabalhado um capítulo por domingo. E hoje nós vamos aqui conversar sobre um evento que aconteceu aqui no capítulo 5 de Atos, no versículo 17. Do versículo 17 até o 29 nós vamos ler. E antes de você ler comigo, vou convidar você para nós orarmos. Amém? Senhor, obrigado por mais esse encontro, porque o Senhor tem nos estabelecido aqui nesse lugar. O Senhor tem construído em nós uma história. Nós temos sido tocados pela realidade da Tua presença todos os dias. E em todos os encontros e cultos que estamos aqui, o Senhor também tem sido uma fortaleza ao nosso coração. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Como é rica a Tua palavra. Como ela enriquece o nosso afeto, a nossa mente, como ela nos conduz valentemente durante as nossas provações, as nossas lutas pessoais, diárias. Tua palavra nos sustenta. E porque ela nos sustenta, nós estamos reverentes nessa hora diante dela, para ouvir Tua voz ecoar no nosso coração, por meio da Tua palavra que é santa. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Atos 5, 17 ao 29. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isso é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Então os apóstolos estavam ali pregando, a igreja estava crescendo, o negócio estava ficando bom para a igreja. Aí o sumo sacerdote e os queridinhos dele, os oficiais dele, os saduceus, ficaram com inveja da igreja que crescia. Versículo 18. Prenderam os apóstolos e os colocaram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, conduzindo-os para fora, disse a eles: vão e apresentem-se no templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam. E tendo voltado, relataram, dizendo: achamos a prisão fechada, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Nesse tempo, alguém chegou e comunicou a eles: os homens que vocês recolheram na prisão estão no templo ensinando o povo. Nisso, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentaram-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: expressamente nós ordenamos a vocês que não ensinassem esse nome. Contudo, vocês encheram Jerusalém dessa doutrina e querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. No nosso primeiro encontro sobre Atos,
Você talvez se lembre que eu, tentando trazer um panorama geral desse livro, disse que Lucas, que é o autor do livro, foi assim cirúrgico, com um primor, uma excelência de literatura, de escrita, a ponto de deixar o livro de Atos dividido em diversas formas. E uma dessas formas que nós encontramos de divisão do livro de Atos é o fato de que a primeira metade do livro de Atos tem Pedro como o protagonista. E a segunda metade do livro de Atos tem quem? O apóstolo Paulo. Uma das divisões que a gente encontra quando estuda o livro de Atos é essa. O personagem principal nos primeiros capítulos da metade do livro é Pedro. E esse Pedro está aqui preso, mais uma vez. E esse texto aqui, ele comunica para mim e para você algo extraordinário, duro da gente às vezes assumir e encarar, mas é extraordinário. Eu quero com você refletir sobre esse texto que a gente leu, sob uma perspectiva. Então eu quero convidar você a entender o que Pedro viveu junto com João nessa prisão, a partir de um ponto de vista. E o ponto de vista é: ninguém é confiável. Não existe ninguém confiável. Eu não sou confiável, você não é confiável. Sua esposa não precisa dizer isso, eu estou falando. Seu esposo não precisa dizer isso, eu estou dizendo. Nenhum ser humano é confiável. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está lendo um fato que aconteceu com quem? Pedro. E eu acho que poucos homens na Bíblia refletem tão bem essa verdade de que ninguém é confiável quanto Pedro. Nós não somos confiáveis, meus irmãos. Dentro de mim e de você tem uma semente de cobiça, de ganância, e que se a gente não toma cuidado, essa semente é adubada e germina. E aí a gente começa a conduzir a vida de uma maneira absurdamente desconectada de Deus. Daí não é muito difícil a gente ver um monte de crente por aí frustrado com a vida, consigo mesmo. Sabe por quê? Porque não quis admitir, assumir que ele mesmo ou ela mesma não é alguém confiável. Pedro também não era. Esse Pedro que viveu tantos milagres e viveu esse milagre aqui, de estar numa cadeia de prisão máxima, com um monte de sentinela, portão de ferro trancado, e ter um anjo na madrugada que destranca a porta, faz os soldados ali caírem num sono, num nível de inconsciência que não viram nada acontecer, não viram barulho nenhum. Os dois apóstolos, e um deles, Pedro, sai como se estivesse saindo de dentro de casa, na maior tranquilidade. E quando nasce o dia, eles estão lá pregando no templo. Esse é o Pedro que experimenta um milagre fabuloso desse. Você consegue usar assim a imaginação e perceber que isso aqui não é um acontecimento qualquer? Mas a gente está falando de quem? Pedro.
Vamos voltar ali para os evangelhos. Quem era Pedro? Durante o ministério de Jesus, o que Pedro fazia? Um monte de atrapalhada. Um monte. E no final ali, na última semana de vida de Jesus, o que Pedro começa a fazer? Presta atenção nisso. Pedro começa a se apresentar a Jesus como alguém 100% o quê? Confiável. Como é que você e eu sabemos isso? Lembra o que ele falou para Jesus? Jesus, um belo dia, fala: onde vocês aí vai me trair? O que o ansioso do Pedro faz? Já sai respondendo Jesus: esses daí pode ser que traia o Senhor, mas eu... O que Pedro está fazendo? Em outras palavras, ele está dizendo: Jesus, eu sou extremamente o quê? Confiável. Eu sou confiável. Esses outros 11 aí, eu não ponho a mão no fogo por ninguém, mas comigo, Jesus. Aí Jesus dá aquela clássica resposta. Qual que é? Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E aí o que acontece? Jesus vai preso, e durante todo o processo ali de prisão de Jesus, Pedro 3 vezes nega Jesus. E a Bíblia diz que Pedro chora copiosamente. Chora de uma maneira profunda. Um choro do âmago, do interior, da profundeza do coração. Porque provavelmente naquele momento em que pela 3ª vez ele diz: eu não conheço esse Galileu aí, esse Nazareno, ele se dá conta do quê? De que ele se achava completamente confiável. E ele descobriu algo que todo ser humano tem que descobrir. Nem ele, nem eu, nem você, ninguém é o quê? Confiável. E Jesus sabia disso? Lógico que sabia. Jesus sabia muito bem disso. Como é que a gente sabe que Jesus tinha certeza de que Pedro não era confiável? Olha só, meu irmão. Porque às vezes a gente tem a ideia errada de que Jesus só faz a coisa acontecer na história com gente retinha, certa, que não tem suas crises, que não tem seus problemas, que não é atrapalhado. A gente acha que precisa ter assim uma igreja perfeita, que funciona como uma engrenagem de relógio, porque aí sim Deus vai fazer alguma coisa diferente acontecer. O problema dessa igreja é que tem uns irmãozinhos ali que é terrível. O problema é que tem muita coisa bagunçada, o negócio não funciona direito. Jesus não tem como estar ali naquele lugar. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. No Evangelho de Lucas, ele diz que Jesus, quando foi escolher os 12 discípulos, ele fez o quê? Só o Evangelho de Lucas diz isso. Jesus, quando foi escolher os 12 discípulos que iam andar com ele, se retirou para orar. Jesus se retira para orar. O Espírito Santo revela para Jesus quem é que ele tinha que chamar. Então Jesus está andando no meio da rua, vê um tal de Levi, que é Mateus, cobrando imposto, um vale nada da vida.
Jesus não tem dúvida, levanta e vem, me segue. Jesus sai andando e cada discípulo é chamado por uma convicção de Jesus. Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo, quem ele estava chamando, o que estava acontecendo. Então o Espírito Santo revelou para Jesus quem eram os 12. Foi o Espírito Santo que revelou ou não? Foi. No meio dos 12 tinha o quê? Judas. Além de um Judas que traiu Jesus, tinha um Pedro que negou Jesus. Então como é que é? O Espírito Santo é atrapalhado? O Espírito Santo não sabe escolher as pessoas? Jesus sai para orar. E o Espírito Santo indica para ele quem eram os 12. No meio desses 12 tem um Judas. E tem um Pedro. 2 traidores. Em medidas diferentes de traição, mas são 2 traidores. Você está entendendo o que eu estou dizendo, meu irmão? O Espírito Santo revelou para Jesus quem iam ser os 12 discípulos. E os 12 discípulos que Jesus chamou eram pessoas em quem Jesus, com toda certeza, não podia o quê? Confiar. Ninguém é confiável. E Jesus conta com gente o quê? Que não é confiável. Que não pega nem no tranco às vezes. Que na primeira chance corre, desiste, trai, nega. Jesus escolheu a dedo, pela ação do Espírito Santo, os 12 que iam andar com ele. Desses 12 saiu um Judas e um Pedro. Esse Pedro, que Jesus tinha certeza que não era confiável, se achava muito bom, muito confiável, muito estável, muito seguro de si mesmo. Estou contigo e não abro, Jesus, comigo não tem essa. Negou Jesus 3 vezes. Daí, o que acontece? Jesus morre, obrigado. Jesus morre, ressuscita, aí Jesus encontra as mulheres depois de ressuscitar. Você lembra disso? Você não está lembrando de nada disso? Você relê o fim dos evangelhos que você vai lembrar. Jesus encontra as 2 mulheres. As mulheres veem Jesus ressurreto, extasiadas, aí Jesus fala o quê? Vai e diz aos discípulos e a Pedro. Na sua Bíblia está escrito assim: Jesus falou para as mulheres avisarem os discípulos e avisarem também quem? Pedro. Por que Jesus fala o nome de Pedro separado dos discípulos? Porque Jesus sabia a angústia que Pedro estava enfrentando em relação a ele mesmo. Você consegue imaginar isso? A cabeça de Pedro, antes de saber que Jesus tinha ressuscitado? Eu me vendi como o cara mais confiável. Eu me ofereci como alguém melhor que os outros 11. E neguei o meu mestre. Na cabeça de Pedro, o que ele pensava? Acabou. Discípulo é uma coisa que eu não sou mais. Acabou. Não sou mais discípulo. Então Jesus sabia que se ele tivesse dito para as mulheres, vai lá e chama os discípulos, muito provavelmente Pedro não ia se incluir. Jesus sabia do trauma que ele estava enfrentando, da angústia que ele estava tendo que carregar dentro de si. Então Jesus tem o cuidado de dizer que Pedro
também tinha que estar lá. Aí quando Jesus encontra Pedro, o que acontece? É uma lição que a gente aprende com Jesus também. Porque se fosse você ou eu no lugar de Jesus, com 99% de certeza, a gente ia fazer o que com Pedro? Falar aquela frase assim que às vezes a sua esposa fala e você não gosta porque a frase é verdadeira. Qual que é? Você sabe o que eu estou falando? Eu avisei. Essa frase derruba qualquer marido. Imagina se a gente dá de cara com Pedro, batata, a gente ia falar, eu avisei. Você se achando o melhorzão, eu falei que você ia me trair. Tá vendo como você é? Cabeção duro. Tá vendo? Não aprende nunca. Estou cansado de você. Não dá mais. Chega. Não tem como conviver com alguém igual você, que se acha melhor, mas não se responsabiliza por nada, foge na hora do aperto. A gente ia ou não ia dar um sermãozinho assim desse? E Jesus? Jesus não faz DR, meu irmão. Jesus revela amor. Quando Jesus encontra Pedro, o que ele diz? Jesus faz uma pergunta: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Você percebe a beleza nisso? Jesus não faz DR, Jesus não joga nada na cara de Pedro, Jesus não tira satisfação. A única coisa que Jesus faz é convidar Pedro a se encarar por dentro. Como se Jesus dissesse: Pedro, eu não tenho nada para dizer para você que você não seja capaz de encontrar por você mesmo, aí dentro. Vasculhe o seu coração e responda para você mesmo essa pergunta: você me ama? E em um dos evangelhos, o autor do evangelho, não lembro qual, diz que Jesus faz a pergunta assim: Pedro, tu me amas mais do que esses? É como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, você entendeu que você não é confiável, que você não tem nenhuma garantia que esses outros não tenham. Você entendeu que você não é melhor que ninguém? Apacenta as minhas ovelhas. Um cara estourado, que era Pedro, atrapalhado, fujão covarde, que negou Jesus. Quando se encontra com Jesus, sabe o que ele ouve? Trabalha para mim. Apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está dizendo é: Pedro, você não é confiável, não tem nada em você, nenhuma competência sua, nenhuma fala sua que garanta que você vai dar conta de alguma coisa. Você não é confiável. E como você não é confiável, sabe o que eu tenho a dizer para você? Que mesmo assim, eu ainda invisto em você. O que Jesus está fazendo, meu irmão, com Pedro, é o que ele faz comigo e com você. Jesus sabe que a gente não é confiável. Então presta atenção no que eu vou falar agora. Jesus não
confia em você, mas Ele confia algo a você. Entendeu a diferença? Mesmo sem confiar em você, Jesus confia algo para você. Ele põe alguma coisa na sua mão que te responsabiliza, que te empurra para um amadurecimento em Deus. Isso que ele fez com Pedro. Sem confiar em Pedro, ele confiou nas mãos de Pedro o quê? O cuidado das ovelhas dele. Então, meu irmão, Jesus não confia em você, mas na sua mão ele confiou alguma coisa. Se você não consegue perceber o que Jesus confiou na sua mão, talvez hoje seja a noite de você abrir seu coração e deixar o Espírito Santo revelar para você. Mas você percebe como isso é lindo? Um Deus soberano, que não sente falta de nada, supremo, acima de qualquer capacidade de lógica, de raciocínio e de descrição humana. Esse Deus supremo sabe que eu e você não somos nem um pouco confiáveis, e ainda assim Ele escolheu se manifestar na história, se revelar em graça, transbordar a todos os seres humanos, homens e mulheres, o seu amor através de quem? De mim e de você. Gente, o quê? Completamente incapaz de ser confiável. Olha que Deus é esse que a gente ama, se achega e adora e conhece. Um Deus que sem confiar em, confiou a. Sem confiar em você, alguma coisa Deus confiou para você, na sua mão. Esse Pedro experimentou essa verdade de uma maneira linda. E alguns anos depois, esse Pedro é outro cara, é outra pessoa. Essa é uma das belezas do livro de Atos. Você dá de cara com um Pedro completamente transformado quando comparado com Pedro dos Evangelhos. Por quê? Porque ele se rasgou diante da beleza de um Deus que, sem confiar nele, confiou a ele o futuro da igreja. A expansão do reino de Deus e a proclamação do Evangelho passou pela responsabilidade que Deus colocou nas mãos de um camarada que traiu, negou Jesus. Você e eu somos alcançados aqui, aleluia, pelo Evangelho de Deus, 2000 anos depois, porque Deus contou com gente que não é confiável. Deus contou com um Pedro e com tantos outros não confiáveis, porque Deus é que se responsabiliza por aqueles a quem Ele dá na mão uma responsabilidade. Gente que não é confiável, transformada pela ação do Espírito Santo, fez com que em 2 milênios o Evangelho de Jesus alcançasse gente como eu e você. Os confins da terra que Jesus falou existem. O Evangelho chegou aqui, chegou na minha casa, chegou na sua casa, porque gente que não é confiável se rendeu. E aí, tempos depois, esse Pedro sai milagrosamente da cadeia. Ele sai para quê? Para ir para o templo pregar, ensinar. Esse Pedro aqui, que não é confiável, mas que viu Jesus confiar a ele
a mensagem do seu reino. Esse Pedro experimentou esse milagre. Sabe o que isso está dizendo para mim e para você também, meu irmão? Uma coisa importantíssima. Jesus ainda faz milagres. Ele ainda faz milagres. Mas é que os milagres de Jesus não são truques de mágica. Não é um botão que eu aperto e o poder de Jesus faz um reboliço miraculoso do jeito que eu quero. Não é nada disso, meu irmão. Porque quando o anjo aparece na cadeia, destranca as portas e fala com Pedro e João, o que ele diz? Vão lá para o templo e falem da mensagem dessa vida. Sabe por que a gente não experimenta milagre mais? Por uma razão trágica. A gente perdeu o senso de propósito. Porque se Deus faz um milagre na sua vida, você não sabe para onde você tem que ir. Você não sabe o que você tem que fazer. Qual que é a sua vocação? Para quem é que você vai revelar a graça de Jesus? Esses dois apóstolos experimentaram um milagre, por quê? Porque eles sabiam que no exato segundo em que o milagre acontecesse, eles iam cumprir a vocação, o chamado deles. Eles iam falar a mensagem dessa vida na igreja. Senso de propósito. Saber para onde vai. Saber o que Deus está te chamando para fazer. O que Deus está esperando que você faça. Pelo simples fato de que, sem confiar em você, alguma coisa Ele confiou para você. E isso que Ele confiou a você é tão importante, é tão valioso, é tão precioso para você, que se for preciso, Ele abre as portas de uma prisão e faz os soldados dormirem sem ver você passar. Para quê? Para você admirar Deus? Para você falar como esse Deus é incrível, é poderoso? Não. Para você cumprir aquilo que Jesus confiou a você, sem confiar em você. Isso, meu irmão, quer dizer que a gente só não faz o que Deus chamou a gente para fazer se a gente não quiser. Se alguém disser, não, é que eu não estou preparado, ninguém nunca vai estar preparado. Porque Jesus não espera a gente se tornar confiável para contar com a gente. Porque Ele sabe muito bem que enquanto a gente viver nessa era, com essa semente de cobiça que tem dentro de nós, com essa luta diária que nós temos entre a semente da vida e o corpo do pecado que nós carregamos, até a vinda de Jesus, que vai glorificar o nosso corpo e nos transformar plenamente e completamente, até esse dia, ninguém nunca vai ser confiável. Você vai se decepcionar, vai se frustrar com gente que você menos espera. Assim como Jesus, o tempo inteiro, é marcado pelo fruto da nossa incapacidade de ser confiável. O tempo inteiro a gente está deixando Deus na mão. E sabe o que isso causa em Deus? Compaixão. Ele não espera que a gente se torne confiável para confiar alguma coisa para mim e para você. Então, meu irmão, as situações que são assim
intransponíveis, aquilo que aparece na sua frente, que você não sabe como é que você vai dar conta, ore e pergunte para Deus: Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso que alguma coisa aconteça, mas antes de tudo e acima de tudo, eu preciso saber o que o Senhor espera de mim nessa situação. Se o Senhor me socorrer, se essa situação se transformar, o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor colocou na minha mão? Por isso, meu irmão, quando a gente tem plena consciência do que está fazendo da vida, a gente começa a experimentar uma vida de milagre. O livro de Atos é uma coletânea de milagres. Por quê? Porque Deus é vaidoso e quis mostrar que Ele tem todo o poder para fazer as coisas? Não. Mas porque Deus contou com gente que não é confiável para cumprir um propósito da vida. Esses discípulos tinham um propósito para a vida. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles tinham um olhar do futuro. Eles não viviam a partir da ganância. Eles não viviam a partir da necessidade de ser bem visto pelos outros. Não viviam a partir da maligna necessidade de ser reconhecido pelos homens, de ser honrado pelos outros. Eles sabiam que a sua vocação era muito mais profunda e eterna. Vá e manifeste vida. Por isso que a gente às vezes não entende, por exemplo, quando a Bíblia fala que a fé remove montanhas. Quando Jesus diz que a fé remove montanhas, que a gente ia dizer para esse monte: sai daqui e se lança ao mar, vai daqui para lá. Jesus não está dizendo que Ele ia dotar eu e você de um passe de mágica assim tão maravilhoso, que a gente ia andar assim pela rua e falar: não gostei daquela montanha, eu acho que eu vou tirar ela dali. Então tem um pouquinho de fé, faz sacudir uma fé, faz um negocinho, a montanha vai ter que levantar e ir para outro lugar, porque você achou que ali não está ornando com a decoração. Parece estúpido o exemplo que eu estou dando, mas eu estou dando esse exemplo só para você entender uma coisa, meu irmão. A fé não é um poder aleatório. A fé não é um poder que você usa para fazer Deus emprestar a soberania dele para fazer acontecer as coisas que você tem vontade que aconteçam. Fé não é isso. A fé é o firme fundamento de coisas que a gente não vê e a certeza daquilo que a gente espera. Coisas que nós não vemos, coisas que nós esperamos, aponta para o quê? Para o futuro, certo? Se você espera, é porque ainda não chegou. Então, você tem certeza de uma coisa que você espera quando? Quando você sabe o caminho. Se você está de férias com a sua família e vai para a praia, o que você espera? Chegar na praia. E por que você espera chegar na praia? Porque você vai entrar no seu carro, vai começar a dirigir por onde? Pelo caminho que você sabe que é seu, para chegar no destino que você espera. Então eu só consigo ter certeza do que eu espero quando eu sei para onde eu estou indo. Então a fé
não é para eu mexer o braço de Deus. A fé é para eu ver Deus mexer o meu braço. Porque quando eu mexo o meu braço, eu vou andando, eu vou caminhando, eu vou desbravando o caminho que Deus me chamou para trilhar até o meu destino final, que é o que eu espero. Então eu sei quem eu sou, para quem eu sou, o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo. A fé é a certeza que a gente tem de que a vida não está solta no universo. Você tem uma vocação, você tem um chamado, tem algo em você que Deus chamou você para fazer, que ninguém, presta atenção nisso, ninguém vai poder fazer por você. E se você não está fazendo, existe um buraco na história. Sabe esse papo de que ninguém é insubstituível? Para certas coisas pode ser, mas para a forma como Deus age na história, isso não é verdade. Você é sim insubstituível. Tem coisa que Deus confiou a você, que só você pode revelar. Tem uma face de Deus que eu só vou conhecer quando eu olhar para você. E se você não está revelando essa face de Deus, alguma coisa de muito errado está acontecendo. E se você acha que você não está revelando a face de Deus, porque você não está assim, de acordo com os padrões de Deus, então você aprendeu hoje que Deus não conta com padrões, Deus conta com seres humanos. Deus não espera ninguém se tornar confiável para trabalhar por Ele na história, para revelar luz, revelar salvação, sem confiar em você. Alguma coisa Deus já confiou a você. A pergunta é, você sabe o quê? Então a gente diz que a fé remove montanha, achando que assim, na hora que eu olhar para uma montanha, eu vou ter que tirar ela dali, vou acionar o poder de Deus. Não. Sabe por que a Bíblia diz que a fé remove montanha? Sabe por que Jesus falou que se você tiver uma fé assim minúscula, do tamanho de uma semente de mostarda, você ia falar para um monte, sai daqui para lá? Porque o que Jesus está dizendo é que uma fé do tamanho do grão de mostarda é uma fé. Sabe, igual no futebol? Tem meio gol no futebol? Não tem, ou é gol ou não é. Bola tem que passar toda da linha, tem que entrar sem encostar em 1 milímetro da linha. Se ela tiver 1 milímetro em cima da linha, ainda não é gol. Então Jesus está dizendo assim, que esse milímetro já serve. Assim como 1 milímetro de bola na linha serve para não ser gol, 1 milímetro, como uma semente de mostarda, de fé, já serve para quê? Para você conhecer seu destino, para você receber de Deus o sentido certo da sua vida, saber o que você vai esperar, o que Deus confiou na sua mão. Então, a Bíblia está dizendo que se você tiver esse insignificante tamanho de fé, já basta para você conhecer o quê? Seu destino. E aí, se você conhece o seu destino, o que Jesus está falando? Você vai dizer para esse monte, sai daqui para lá. Sabe o que isso significa, meu irmão? Que quando a gente conhece o nosso destino, quando a gente sabe para onde vai, o nosso futuro, a gente tem um caminho para seguir. E esse caminho não se altera, porque a gente caminha em Deus, a gente caminha na certeza de que Deus confiou na nossa mão alguma coisa que aponta para o futuro, para o nosso destino, para o significado da vida, para eu fazer alguma coisa que vá além da ganância, da vontade de enriquecer, da vontade de ser reconhecido pelos outros. Tem alguma coisa a mais disso, que faz com que tudo isso seja colocado na lixeira, e me coloca assim direto, apontado para o meu destino, para a minha esperança, para o meu futuro. Eu sei o caminho, e se nesse caminho aparecer uma montanha para me impedir de caminhar, eu vou dizer o quê?
sai daqui para lá, porque eu sei para onde eu estou indo. A montanha vai sair, não é porque você é poderoso, a montanha vai sair porque você conheceu a vontade de Deus para você, e a vontade de Deus para você é trilhar o seu caminho, para o seu destino, para a sua vocação. Se nesse caminho aparecer uma montanha, você vai dizer, sai daqui para lá, porque eu sei para onde eu vou, e nada vai mudar o meu caminho. Você sai da frente, não sou eu que desvio. Se nesse caminho jogam você na cadeia, você tem certeza do quê? Que o anjo aparece e tira você de lá. Por quê? Porque Deus confiou a você algo que só você pode cumprir, mesmo sem confiar em você. O que é triste, meu irmão, é ver um monte de cristão batendo cabeça. Por quê? Por causa daquele velho ditado, ou aquela frase do filósofo Sêneca, que ele diz que para um navegante, quando ele não sabe para onde vai, qualquer vento serve. Quem não sabe onde vai, qualquer vento serve. E a gente sai batendo, trombando, porque não entendeu em Deus o que você nasceu para fazer. Esse relato de Pedro e da igreja ensina isso para nós. Eles obedecem à voz do anjo. Porque o que o anjo está fazendo? Dizendo para eles, a fé de vocês está removendo montanhas, está abrindo cadeias, está levando vocês para cumprir o chamado, a vocação que Deus deu para você, sem confiar em você. As palavras dessa vida, as palavras dessa vida. Eu sei, meu irmão, que seria talvez muito mais confortável se eu simplesmente chegasse aqui e dissesse que Deus te ama, conta com você, mas Ele te ama, Ele te perdoa, Ele te traz para perto, e tudo isso é a mais pura verdade que transforma o nosso coração. Aleluia. Ele nos ama, nos trouxe para perto, nos chamou, nos abraçou, nos refez, nos renovou, regenerou, resgatou do lodo do pecado. Mas eu não poderia dizer isso olhando para a Bíblia, sem dizer para mim e para você que quem é resgatado por Jesus não fica parado no lugar. Nós sempre somos resgatados por Jesus para resgatar para Jesus. Você foi resgatado por Jesus porque Ele conta com você para que você resgate para Ele homens e mulheres por aí. As palavras dessa vida. Quem que a gente tem que resgatar? Qualquer pessoa que esteja vivendo a miserável realidade de estar apenas existindo. Tem gente que só está existindo. Quando eu falo que tem gente que só está existindo, às vezes a gente pensa num morador de rua, num mendigo, num vulnerável, alguém. Não. Tem gente com dinheiro para 3 gerações que só existe, mas não vive.
Tem gente famosa, bem vista, respeitada pelas pessoas, que só existem. Sabe quando é que uma pessoa só existe? Quando ela respira, acorda, levanta, trabalha, produz, acontece, se relaciona, assiste o seriado, volta para casa, encosta a cabeça para dormir e não vê sentido para nada do que fez. Gente assim só existe, sabe por quê? Porque tudo na vida dela acontece para ela mesma. Não entendeu que o convite de Deus é para que tudo na nossa vida seja para revelar a Deus e não para conquistar benefício algum. A gente só deixa de existir e passa a viver quando finalmente a gente consegue entender o significado da nossa vida, o sentido da nossa vida, através daquilo que Jesus confiou na nossa mão. É isso que Pedro está ensinando, que o nosso chamado é para fazer as pessoas deixarem de existir e passarem a viver. A sua vida, quando você encontra com qualquer outra pessoa, precisa revelar a ação de Deus, de modo que essas pessoas que só existem nas suas crises, nos seus dilemas, nas suas limitações, passem o quê? A viver, a encontrar um significado, a encontrar um sentido, a ser amado, a perceber que o Deus soberano, sem confiar nela e em ninguém, confiou a ela o privilégio de viver para Ele, de trabalhar para Ele, enquanto vai conhecendo Ele na intimidade, na profundidade do coração, todos os dias. Pedro é a prova viva de um Deus que não precisa confiar na gente para dar para nós uma esperança e caminhar por ela. Aí a gente precisa o quê? Amadurecer. A igreja é o melhor lugar, ou é o único lugar, onde você vai aprender de Deus, na relação com os irmãos, ao receber a palavra, ao receber as poesias cantadas, ao sentir a presença de Deus na fraternidade, na comunidade. A igreja é o único lugar onde a gente vai aprender a amadurecer. Só amadurece quem percebe o propósito que Deus colocou na mão para a vida. E sabe o que é bonito também, meu irmão, de perceber que Deus confia na gente, que Deus confia algo para a gente sem confiar na gente? Sabe o que é bonito? Que a gente passa a ter compaixão das pessoas. Sabe quando que a gente amadurece? Quando a gente conhece Deus. Por conhecer Deus, conhece a si mesmo e conhece as pessoas. Conhecer a Deus, conhecer a si mesmo e conhecer as pessoas. Isso faz a gente evoluir no nosso entendimento. E quando a gente evolui no nosso entendimento, o que a gente percebe? Que ninguém é confiável, nem eu. E quando eu percebo que eu não sou confiável, no primeiro escorregão que o meu irmão dá comigo, na primeira mancada, na primeira pisada de bola que alguém comete contra mim, o que eu faço?
me compadeço. A marca da Igreja de Jesus, uma das marcas mais poderosas da Igreja de Jesus, é a compaixão. É conseguir continuar caminhando com gente que você sabe que não é confiável. E que mesmo sem ser confiável, recebeu de Deus algo que Deus confiou a ele, para ele revelar, para ele traduzir para as pessoas. Aí a gente vira igreja. A gente vira igreja. A gente percebe que tem esse santo privilégio de revelar a vida que Deus reparte para todo mundo. E quando a gente entende que Deus nos chamou para repartir essa vida, se prepara, meu irmão e minha irmã, você vai ver milagre. Você vai ver as coisas se moverem de uma maneira inexplicável. Mas lembre-se, as coisas vão se mover não porque Deus quer só te agradar, não porque Deus quer mostrar que Ele é poderoso, mas porque Deus tem um propósito para cumprir na sua vida. Pedro e João foram libertos da cadeia. E foram cumprir o propósito deles. Eu quero fazer uma pergunta para a gente orar agora. E eu vou convidar você a orar de uma maneira sincera. Você vai fechar os seus olhos e nós vamos orar de uma maneira sincera. Chega de ficar andando sem rumo. Chega. A pergunta é: do que você precisa ser liberto hoje para assumir a responsabilidade daquilo que Deus chamou você para fazer? Sendo sincero com você mesmo, do que você precisa ser liberto agora para finalmente enxergar o seu alvo final e cumprir o que Deus chamou você para cumprir. E não ser tapeado por esse evangelho barato que é pregado por aí, de um Deus que faz e acontece, porque você deu dinheiro, porque você agradou, porque você orou, rezou, cantou. Chega. Essa nossa igreja está vivendo esse tempo maravilhoso de amadurecer em Deus. Uma igreja madura, que não vive para os seus próprios interesses, mas tem a coragem de se encarar e vasculhar aí dentro. Quais são as cadeias que têm prendido você de fazer o que Deus te chamou para fazer? Quais são as portas que estão trancadas aí, que estão fazendo com que você seja um ser humano menor do que você devia ser? Que estão fazendo com que você coloque o propósito da sua vida no próximo seriado da Netflix que você vai achar? Que faz com que você saia desesperado, tentando engordar sua conta poupança no banco, para ter garantia de que você vai controlar o futuro, que você vai controlar as circunstâncias da sua vida. Do que você precisa ser liberto, meu irmão? Agora. Quais são as cadeias que estão prendendo o seu coração? Então agora, num ato de reverência, você pode ou baixar sua cabeça, mas fechar seus olhos, usar esse tempo como uma ferramenta pedagógica de Deus para você.
esse Deus vivo, esse Deus grandioso, que está aqui nessa noite, que está com você na sua cadeira, que está com você que talvez esteja na sala da sua casa assistindo esse culto, que está com você aí no seu interior, no lugar mais profundo da sua alma e do seu coração. Perceba o Senhor falando com você, mostrando para você quais são as cadeias que precisam ser rompidas hoje, para você se encontrar em Deus, se encontrar no seu relacionamento com a sua mulher, com o seu marido, se encontrar nos seus relacionamentos onde você trabalha, se encontrar nos seus relacionamentos com as pessoas do seu condomínio, da sua rua, da sua vizinhança, da sua igreja. O que precisa ser liberto aí de você? Que cadeia? Em nome de Jesus.